Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que um abismo chama outro quê? Abismo. Então fala comigo, um abismo chama outro abismo. Quando eu estou na posição, vem um montão de coisa contra mim, vem um montão de coisa para tentar minar minha fé, para tentar me, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, me abater. Mas é verdade que Daniel, ele por ser chamado por Deus, ele não estava se importando com o rei Dário, ele não estava se preocupando com o que o povo ia falar, mas o texto vai nos dizer que quando Daniel, louvado seja o nome do Senhor, ele se colocou na brecha, o texto vai nos dizer que agora joga o Daniel na cova do leão. É de verdade que a Bíblia vai nos dizer, louvado seja o nome do seu pastor Bruno, que Daniel preso na cova do leão, agora os leões ficam comidos, tentando devorar Daniel. Sabe o que Deus está falando? Sempre tem um leão para tentar me devorar e te devorar. O leão, esse que Deus está falando, é aquela pessoa que está do meu lado, do teu lado, e não vê, aleluia, Deus na tua vida. Muitas vezes vê por aquilo que você tem para dar, por aquilo que você tem para te oferecer, mas a questão é que o Espírito Santo de Deus, ele não olha por aquilo que você tem para dar. O Espírito Santo de Deus olha por aquilo que você é na presença dele. Ah, pastor, o que você quer dizer com isso? O texto vai nos dizer, pastor Bruno, que Deus ele é Espírito, e se ele é Espírito, ele procura adorador que adora ele em Espírito. E se tem adorador essa noite, levanta a sua mão, a sua mão e glorifica a Deus. Glória a Deus. Se eu sou adorador, eu tenho que incomodar o inimigo. Se eu sou adorador, eu tenho que incomodar o inferno. A pastor, mas quando está tão difícil, a pastor, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, a peleja mais levanta. Quanto mais eu busco, quanto mais eu oro, mas tudo vem contra mim. Ei, escuta aqui, Deus falou que não ia ser fácil. A Bíblia vai nos dizer, eis que no mundo tereis aflição, bater de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencereis. Então Jesus falou, irmão, que a peleja não ia ser fácil. A peleja não é para o ímpio, a peleja sim é para o justo. A peleja é para aquele que está na posição. A peleja é para aquele que está na posição de Deus. Mas o Senhor nessa noite, Ele está falando quando é que você quer receber. Assim, numa primeira peleja que você passa, você quer desistir. Numa primeira peleja, você quer recuar. Numa primeira peleja, você quer olhar para trás. Mas Deus está falando para você avançar. Deus está falando para você continuar. Deus está falando para você, para não sair da fila da promessa. A palavra de Deus ela vai dizer que se no dia da tua angústia tu se mostrar de freixo, a minha força, a força da igreja, ela vai ser pequena. Eu não posso mostrar, pastor Bruno, que no dia da minha peleja, que eu vou fraco, eu sei que ainda tem um que está comigo e está segurando a minha mão e está falando, meu filho, eu estou contigo, tu não está sozinho, eu vou criar uma situação e vou te abençoar. E Deus ele abençoa, irmão. E Deus ele abençoa, sabe por quê? Porque Deus ele é fiel. Deus quer usar uma mulher para te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Deus quer usar um traficante para te abençoar, Ele vai te abençoar. Porque a liberdade nós podemos observar que quando é um crente, Deus fala para ele, missionário Denise, vai lá e abençoa minha filha. Mas tem muito crente que é incrédulo. Deus fala para ele, na hora ele fecha o coração e não dá aquilo que Deus falou para ele. Ele não faz aquilo que Deus manda. Por quê? Porque ele é preso ainda as coisas materiais, mas o texto vai nos dizer: dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Deus está falando que aquilo que é teu é teu, o que é teu é emprestado. Então, se Deus mandar você repartir, reparta, porque Deus ele quer te abençoar. Amém, Jesus, glória a Deus. No dia de hoje, aí só queremos o quê? Ganhar. Só queremos ganhar. Quando fala em dar, não é só em dinheiro, é vários sentidos, tá? Aleluia. É vários sentidos. Porque nós podemos observar e podemos ver que quando Deus manda você dar, não, louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor, como é que eu vou dar? Estou desempregado, não tem problema, não está desempregado, mas você tem uma coisa muito importante na tua mão, que é o talento. Pastor, porque eu não posso ajudar com oferta, mas eu posso ajudar evangelizando, eu posso ajudar
música é a melhor ajuda que você vai fazer. Mas tem gente, pastor Bruno, que quer ficar na sombra do coqueiro. E se ficar na sombra do coqueiro, o corpo vai cair e vai machucar para a cabeça. Olha, brincadeira agora vai ficar na sombra do coqueiro. Além temos costume, não, deixa o pastor, aquele pastor está na direção. Não, nem cuida com o pastor, não. Tem coisa que é para mim e você fazer. Tem coisa que é para mim e você fazer, louvado seja o nome do Senhor. Mas a questão é que nós ficamos preocupados com o que o povo vai dizer, ficamos preocupados com o que o povo vai falar, ficamos preocupados com o que o povo acha. Mas o Senhor está falando nessa noite para você, louvado seja o nome do Senhor, que você não tem que se importar com o que o povo está falando, com o que o povo está dizendo. O importante é o que Deus ele acha de mim e de você. Glória a Deus, aleluia. Amém. O leão preso naquela porta. O leão agora quer devorar Daniel. O leão, aleluia, estava faminto. O leão que estava, aleluia, faminto, querendo comer Daniel, querendo devorar Daniel. Ei, escuta aqui, o Senhor nessa noite está falando para você e para mim nesse lugar. Eu não sei qual é o leão que está te atrapalhando. De repente o leão hoje é aquele teu marido que te quer vir buscar. O leão hoje é que se levanta contra a tua vida. O leão hoje é aquela, aleluia, aquela tua vizinha que olha para você, te manda e diz assim: ela chegou a mamãe, diz que tem Deus na vida dela, mas eu não vejo nada acontecer. Quanto mais ela olha, mais a vida dela fica da mesma maneira. Ei, escuta aqui, Deus quer que você faça a diferença. Ah, pastor, como é que eu faço a diferença? A diferença que Deus está falando não é só na igreja. A diferença que Deus aqui está falando é na tua casa. A diferença que Deus está falando é no meio da tua vizinhança, é no meio do teu colégio. Deus está falando para fazer a diferença, porque a primeira obra que começa, pastor Bruno, não é dentro da igreja. A primeira obra que começa é dentro da nossa casa. Aleluia, glória a Deus. Alabachuri como a sandará. Aleluia. E dentro da casa, será que nós temos o que Deus tem mandado fazer? Será que dentro da casa eu e você temos verdadeiramente dado testemunho de cristão? Aleluia, Deus. Porque é muito fácil chegar aqui, pular, rodar, sapatear, entregar meia dúzia de línguas estranhas. Não, eu sou contra, aliás. Eu amo entrar no mover. A Denise que conhece a missionária sabe que de vez em quando eu vou na presença de Deus. Eu fico triste em entrar no culto e não sair com a blusa molhada. Eu tenho que sair com a blusa molhada, pastor Bruno, porque é muito bom voar na presença de Deus. Mas o melhor disso tudo não é o mover. O melhor disso tudo não é o reteté. O melhor disso tudo é que Deus me chamou para, aleluia, confrontar, aleluia, o inferno. Deus te chamou para confrontar com o inferno. Mas tem muito crente que tem se calado e tem perdido a batalha. Por quê? Porque tem se mostrado frouxo, tem se mostrado como soldado fraco. Mas Deus quer levantar soldado valente. E se tem soldado valente aqui nessa noite, levanta a tua mão, abre a tua boca e faz alguma coisa. Então tem que ser um soldado valente, eu tenho que estar me preparando, já pronto para entrar no combate. Aleluia. Apóstolo Paulo vai nos ensinar a bater o bom combate, guardei a carreira, mas o Deus deu a fé. Glória a Deus. Então cadê a tua fé nessa noite? Aleluia, glória. Começa tu essa tua fé. Começa a tu botar a tua fé em prática. É a tua fé como Deus ele te usa. E muitas vezes nós temos fé, missionária Denise, para todo mundo. Acreditamos para todo mundo como Deus vai nos usar. Mas quando chegamos à nossa vez, pastor Bruno, o inimigo ele coloca uma insegurança, o inimigo ele coloca uma incerteza. Mas Deus está falando para você e para mim que não basta você ter fé nos outros. Deus quer que você tenha a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus ele quer que você tenha que provocar um milagre. Mas pastor, como é que eu provoco um milagre? É orando. Mas pastor, como é que eu chamo a atenção de Jesus? É buscando.
Mas pastor, como é que eu faço meu milagre ganhar notícia? É muito fácil, tampamos a brecha. Porque como é que eu posso fazer o meu milagre ganhar notícia? Se quando dentro da igreja eu dou, aleluia, testemunho de crente, mas quando eu estou dentro da minha casa, eu falo meia dúzia de palavrão, eu posso fazer o meu milagre ganhar notícia, pastor Bruno? Não, porque a palavra de Deus diz que em tuas fontes não pode jorrar tuas águas, ou jorra água limpa, ou jorra água suja. Aleluia. Todo mundo sabe qual é a água que jorrava dentro de mim, dentro de você. A água limpa ou a água suja? Porque a água suja é uma água barrenta, a água suja é uma água contaminada com o pecado, é uma água contaminada com a sujeira, mas uma água limpa é uma água purificada, é uma água cristalina, e essa água que Deus está falando, é eu e você que estamos aqui para recebermos essa palavra, porque a palavra do Senhor vai dizer, porque a única água que representa é a palavra de Deus. E se você entrou aqui vazio, se você entrou aqui sem esperança, Deus hoje manda falar para você que Ele vai trazer esperança para aquilo que lhe traz a memória. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai trazer esperança para a tua vida. Deus vai trazer esperança para a tua família. Deus vai trazer esperança para o teu casamento. Glória a Deus, aleluia. Para o teu ministério. Tem pessoas que olham nesse lugar e dizem assim: aquilo ali não vai andar, aquilo ali vai fechar. Já deram a derrota e já deram um dia que isso aqui ia se fechar, pastor Bruno. Mas eu quero ser profeta de Deus, que por onde o pastor passou chorando, o pastor vai passar sorrindo. Por onde as pessoas falaram que o pastor não ia avançar, eu quero ser profeta, que o pastor vai avançar. E tudo que está acontecendo vai ser mudado, porque essa palavra de Daniel é uma palavra muito forte, é um tema muito forte. Mas para que nós Glória a Deus, aleluia. que Daniel alcançou, a primeira coisa que Deus quer que você temos fazer um 21 dias de Daniel. Quantos de Daniel ficou? 21 dias no propósito, 21 dias queimando a carne, 21 dias se santificando. Meu Deus. E quando a oração que Daniel fez 3 vezes ao dia, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus está falando: como é que tu quer ter vitória, mas se tu não quer pagar o preço? Como é que tu quer ter vitória, mas se tu não quer orar? Aleluia, Deus. Mas se a maioria do tempo você fica no Face, no WhatsApp, e quando Deus está falando: meu filho, eu quero falar contigo, abre o teu coração, porque eu estou Deus, aleluia. Mas eu não me encontrei no caminho. A palavra de Deus diz: irmão, eles que estão à porta e batem. Se ouvir alabaxume como a da Saraia, se ouvir a voz do Senhor, o Senhor ele vai entrar, ele vai sair, aleluia. Ele vai entrar, ele vai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, fazer uma obra. Mas muitas vezes nós ficamos com a porta do nosso coração fechado. E a porta do coração não pode ficar fechada. Porque o diabo, ele não tem, aleluia, do coração que Jesus tem. Ele está invadindo a porta do coração do homem. Mas Jesus, ele é tão educado que primeiro ele faz assim, ó. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Está difícil de deixar Jesus, ele entra. E quando ele entra, pastor Bruno, ele entra para mudar toda a história. E o que aconteceu, irmão? Daniel, ele alcançou. Daniel, ele alcançou o que ele estava buscando. Sabe o que Deus está falando aqui nessa noite? Muitos deles aí em campanha. Faz a campanha da Rosa. Faz a campanha do sabonete, tem lá na ponta. Uma do fazer, tem que fazer mesmo, vai obedecer, tem que sacrificar. Faz a campanha, né, do pé no chão, né? Faz a campanha do sal grosso. Aí Deus vai falar para vocês não, do Senhor. Faz vários tipos de campanha. Aí Deus pergunta: quem que adianta fazer a campanha? É a obediência. Aleluia. Aleluia, Deus. Cada vez que vai fazer a campanha, vai ter campanha que você vai que Deus não vai te dar resposta. Aí sabe o que você vai falar?
vai querer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vai querer falar algo contra o pastor Bruno e vai dizer, é a culpa do pastor, é ele que está no erro, é ele que está fazendo a campanha de qualquer maneira. Ei, Deus está falando para você e para mim, tu já parou e você já se examinou? Antes de você querer achar que a culpa é do pastor, primeiramente Deus fala, começa aí você a se examinar, porque a Bíblia diz que o homem tem que se examinar. Muitas vezes recebemos a bênção, porque não estamos preparados para recebermos aquela bênção. Glória a Deus. Queremos encontrar um motivo para querer apedrejar o homem de Deus. Aleluia, Jesus. E a palavra de Deus vai dizer no livro de Mateus 7, não julgue, para que você e eu não venhamos ser julgados. Aleluia, Você Deus. ataca uma pedra sobre o pastor Bruno, ou quando você aponta o dedo para o pastor Bruno, o texto vai dizer que tem 3 dedos apontados para você. Então Deus está falando, para tudo ser juiz e para tudo julgar. Porque muitas vezes recebemos a bênção que achamos que deveríamos receber, porque ainda não chegou o tempo, porque ainda não estamos preparados para receber aquela bênção. Então, como o pastor Bruno enfatizou, quer ter carro, vai virar laço, é verdade, não sei o que ele falou, é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que você quer ter um carro, mas se você, louvado seja o nome do Senhor, a primeira coisa que você fala para Deus, Deus, se tu me der esse carro, eu vou fazer a tua obra. É tudo mentira. É tudo fariseu, hipócrita, mentiroso. Sabe por quê? Aí Deus vai testar a fé dele. Deus vai permitir um vizinho lá passar mal e chamar, ô varão, tu não vai dar uma carona no hospital. A primeira coisa que ele fala é o quê? O meu trem está vazio. Deus, aleluia. É fariseu, mentiroso. Deus da glória por aí. Coloca que eu te dou bem parte do crente mentiroso. Aleluia. Deus vai dizer, irmão, que aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Maldito é o homem que confia no outro homem. Aleluia, Nós Deus. confiamos mais no homem, confiamos mais naquilo que o homem tem para dar do que em Deus. Deus está falando, para tudo depositar a fé no homem e começa a tua depositar a fé em Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus ele sabe que se ele te dá esse tipo de bênção, Deus sabe que lá na frente você vai se perder. Imagine se eu venho de bambu de Ferrari, uma delícia, que coisa forte, que papo porta, coisa mais linda, eu pequenininho, barrigudinho, de Ferrari, coisa linda. Lá na frente o diabo sabe que vai me dar uma banda, lá na frente o diabo sabe que vai me tirar e vai botar uma Jezebel para tentar me tirar do foco, porque o inimigo ele sabe como trabalhar na tua vida. Então, aleluia, antes de você pensar, antes de você falar, Deus já sabe que eu e você precisamos. Não precisamos tudo, eu e você falamos para Deus, porque Deus já sabe da minha e da tua necessidade. Maravilha, Deus. Mas sempre tem bênção que Deus ele vai dar, uma bênção de cala. Porque se Deus te dá tudo de uma vez, eu e você vamos se entender. Aleluia, Jesus. Eu e você não vamos saber administrar. É uma coisa de cada. Compre uma balinha hoje, glória a Deus. Hoje é uma balinha. Mas amanhã, aleluia, a coisa maior. Porque a palavra de Deus diz que Deus ele trabalha as coisas pequenas. Mas nós sempre queremos sair das coisas pequenas, queremos ir para coisas grandes. Ei, amém, tá Jesus. Errado. Deus está falando para você não ir para coisas grandes. Deus está falando, fica nas coisas pequenas. Glória a Deus, aleluia. Oportuno, e ele vai te tirar das coisas pequenas e vai colocar você em coisas grandes. Glória a Deus, aleluia. O primeiro passo é ficar nas coisas pequenas. Maravilha, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o que aconteceu com Daniel, irmão? Ele não permaneceu na qual Deus, na mesma hora, levantou Daniel. Glória a Deus. Eu quero falar para você nessa noite que Deus ele vai te levantar. Amém. Deus ele vai me levantar, mas para fazer a diferença. Amém, eu creio. Deus ele precisa levantar uma geração de homens e mulheres de Deus capacitados que prega essa palavra, que é a palavra genuína, porque hoje dentro das igrejas só se prega aquilo que quer, aleluia, te agradar, aquilo que quer, aleluia, somente encher o teu prazer, mas não se prega mais que Jesus está voltando, não se prega mais que é tempo de renúncia, que é tempo de santidade,
mas hoje só se prega que Deus vai dar carro, casa, casamento, mas não se prega, coloca a tua vida no altar, porque Jesus está voltando. Aí, irmão, Deus, nessa noite, quando Ele for arrebatar a igreja, Ele não vai levar uma igreja desconcertada, Ele vai levar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Verdade, Pai. E Deus está falando que a igreja somos eu e você. Aleluia. Deus está falando que a igreja é eu e você. Porque a palavra de Deus vai dizer que eu tenho que amar ao meu irmão. E tenho que amar o quê? A obra. Se eu tenho que amar a obra, eu tenho que fazer o quê? Abraçar a obra. Mas aí o que acontece, que Deus está me dando aqui, escute isso, você que está do outro lado desse telefone, e você, aleluia, que vai receber essa mensagem desse WhatsApp, em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar para você que o Espírito Santo, Ele quer te usar. Mas para o Espírito Santo te usar, você tem que dar lugar. Você tem que deixar o Senhor trabalhar na tua vida. Porque o Senhor, Ele está falando, amará o Senhor sobre todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo. É muito fácil eu dizer que eu amo a Deus, mas quando Deus fala que eu tenho que amar o meu irmão, eu não amo. Aleluia, Deus. Porque eu não vou na vida do pastor Bruno, porque eu não gosto dele. Mas eu vou na irmã Xuxinha, que a irmã Xuxinha, ela pula, roda e sapateia. E Deus está falando, você que está do outro lado desse WhatsApp, você que vai escutar essa palavra através desse aparelho, eu quero falar para você que é tempo de você abraçar a obra, é tempo de você se unir, porque a obra não é do pastor Bruno, a obra não é do pastor Flávio, a obra ela é de Deus, e se a obra é de Deus, faça a diferença. Glória a Deus, aleluia, Deus. Deus faz a diferença. Deus Deus faz a diferença. Isso aqui hoje não poderia estar repleto, irmão. Isso aqui não poderia estar cheio hoje. Tremendo feriado. Louvado seja o nome do Senhor. A gente fica muito triste, né? Sabemos que só veio quem o Senhor Ele quis. Sabemos que só veio quem o Senhor quis trazer. Mas ficamos tristes, porque dia de feriado, sabemos que muitos não trabalham. Mas infelizmente há muito crente que está dormindo, há muito crente que ainda precisa ter encontro com Deus que ainda não teve. Meu testemunho, o Senhor falou para Nicodemo, Nicodemo não tem que nascer da água, ele no Espírito. Aleluia, Jesus. Precisamos de nascer de novo. Amém. Precisamos ter de novo o encontro com Deus. Amém, glória a Deus. Voltar àquela pessoa que eu e você éramos na hora. Aquele amor que você tinha, aquele carinho que você tinha, hoje você não tem mais esse carinho, você não tem mais esse zelo, porque você deixou o inimigo te abater, você deixou o irmão dentro da igreja usar a palavra para te matar. Mas Deus vai falar para você que aquilo que Deus te deu, Deus Ele vai requerer. Então Deus está falando, está esperando o quê? Tu vai esperar Deus vir te cobrar, ou você vai sair dessa cama e vai fazer o que Deus manda você fazer. Glória a Deus. Alabaxinho, comandação danada. Muito crente hoje está enfermo. E para ele tá bom essa enfermidade. Está gostoso ficar, né, doente. Deus está falando, sai dessa, aleluia, dessa doença. Sai dessa paralisia espiritual e faça a obra. Se levanta. Contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu digo para você que está do outro lado desse vídeo, que se tem alguém doente ou enfermo, Deus me trouxe de Bangu para profetizar que essa mulher que está enferma, Deus vai levantar. Glória a Deus, aleluia. O homem que estava caído, Deus vai levantar. Amém, glória a Deus. E Deus vai fazer algo diferente. Amém, Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus, quando Ele me tirou do centro de Macumba, pastor Bruno, Ele não me tirou para brincar de pastor, Ele não me tirou para brincar de crente, Ele me tirou porque Ele sabia que tinha uma obra para fazer na vida do pastor Flávio. E eu sei que tem muitos aqui que já tiveram uma história complicada. Uns, né, que estão aqui já foram traficantes, outros já foram, né, mulherengo. Cada testemunho aqui é diferente do outro irmão.
O meu foi o que eu vi na macumba. Um jovem que adorava outros deuses. Um jovem que não tinha compromisso com as coisas de Deus, porque estava na idolatria, adorando outros deuses, pastor Bruno. Mas a prova é Deus, que Deus olhou para mim e falou: aí, baixinho, tu é barrigudinho, cabeçudinho, mas eu tenho um negócio contigo. Glória a Deus, aleluia. Que maravilha! Jesus, ele sempre chega na hora certa e no momento certo. Jesus nunca chega atrasado, ele chega na hora certa e no momento certo. E é por isso que eu estou falando essa palavra, porque eu sei de onde Deus me tirou. Um jovem que andava numa cadeira de roda, um jovem que estava completamente perturbado de alma e perturbado de espírito. Mas eu louvo ao Senhor que eu tive que ter encontro com Deus. E qual foi esse encontro? Aonde o Espírito Santo ele entrou dentro de mim através de uma oração, e dentro dessa oração feita pelo pastor de Minas, Deus agora ele vai entrar e vai mudar toda a minha história, vai mudar a história toda da minha família, uma família que era presa a ídolo, que era presa aos espíritas, mas eu louvo a Deus que verdadeiramente eu tive esse encontro com Deus. Enquanto a mãe que está aqui chorando pelo filho que está na bebida, enquanto a mãe que está aqui chorando pela filha que está na prostituição. E hoje para pregar essa palavra aqui é difícil, porque se você pregar uma coisa que você não vive, pastor Bruno, Deus vai conseguir ver. Aleluia. A responsabilidade é aquele de bambu para estar aqui pregando essa palavra. Porque louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz, irmão, que quando você cai na mão do homem, Deus vai lá, te livra e te tira. Tu cai na mão do diabo, Deus vai lá, te livra e te tira. Mas se tu cai na mão de Deus, a palavra de Deus vai dizer, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então Deus está falando, não brinca com Deus. Leva as coisas de Deus a sério. Leva as coisas de Deus com seriedade. Porque Deus tem coisas grandes para lhe dar e para te dar. Eu vou contar um pequeno testemunho que aconteceu comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez, estava eu pedindo a Deus uma companheira. E Deus, usando vaso, falando: eis que eu vou preparar uma varoa. Sabendo que na igreja, meu irmão, ninguém gosta de ficar solteiro, vamos falar a verdade. Ficar solteiro é a pior coisa que tem, ainda mais para jovem. Jovem não consegue ficar solteiro muito tempo. A carne começa a gritar, pastor, é um problema sério. E o que acontece? Deus agora, ele vai se cumprir com a promessa dele que ele havia usado no vaso. Deus vai trazer uma varoa lá do Caju, uma mulher de Deus, que pula, roda, sapateia, que pega visão, revelação. Louvado seja o nome do Senhor. Nós esquecemos que o diabo também pula, roda e sapateia. Irmão, Aleluia! falar isso. Glória a Deus! Ele é iludido, irmão, que Jeová! e segunda nós. Glória a ti, Segundo Senhor! da igreja que Deus permite, é Deus que permite entrar o espírito de engano dentro da igreja para saber se o pastor que está na direção se está realmente na visão de Deus. Aleluia! E aí, Glória! todo feliz, conhecendo a varoa em cima do monte, né? Não conhecia no vale e no pacote, né? Conheci no lugar bom, né? No monte, buscando a Deus. E aí, olhando para aquela jovem, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Aquele troca de telefone, sabe como é que era, pastor? Primeira vez, eu troca de telefone, né? Mas primeiro não foi entrar na cara, não. Primeiro foi entrar no espiritual. Né? Deus usando ela para mim, eu para ela, e o refluxo descendo. E ali criou uma amizade. E nisso criou uma amizade, começou a surgir um sentimento. Louvado seja o nome do Senhor. E por surgir um sentimento, né? Eu agora vou orar a Deus, né? E vou pedir a Deus para que Deus venha me conceder ela como a minha varoa. E comecei a orar a Deus e sem falar nada com ela. E ela mesmo, né? Que chegou, né? Ela veio, né? Louvado seja o Senhor corajosa, veio de tomar atitude. E foi chegando, já falando que Deus já tinha revelado com ela, né? O varão dela. Então já me deu um caminho, já meio aberto.
o que eu precisava, né? Louvado seja o nome do Senhor. É igual um jogo que você vai montar, né? Um jogo de 7 cabeças, né? Um trabalho que dá, né? Mas você precisa de um caminho para você entrar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você só pode entrar numa situação se a pessoa der o quê? Liberdade. E ali ela me deu aquela liberdade. Eu falei, então vamos orar. Se Deus falou contigo, legal, falou comigo. E oramos, fizemos campanha lá no Monte do Batã, né? Louvado seja o nome do Senhor. E lá no monte, Deus ele confirmou e começamos, né, a namorar. E nisso começamos a namorar, pastor Bruno. E nós agora vamos orar a Deus para nós ficarmos noivos. E eu desempregado, Deus, ele usando o vaso, porque Deus ia preparar tudo. Deus ali, ele preparou tudo. Deus, ele preparou, irmão, do bom e do melhor do meu noivado, sem eu ter R$1. Deus, ele preparou. Glória a Deus. Receba. Aí agora ela vai, né, chegar até ali e vai dizer, né, louvado seja o nome do Senhor, que ela não estava muito bem com a sua mãe, aonde ela morava e que precisava de um lugar, né, para ter um conforto. Eu falei, eu agora que eu não tenho R$1, mas nós vamos orar. O Deus da provisão é o Deus que cria a situação e ele abre porta aonde não tem porta. Vamos de novo para o monte, fazer uma campanha lá no monte. E lá no monte, pastor Bruno, Deus, ele deu casa. Sem eu ter R$1, Deus, ele deu casa. Sabe que Deus dá casa? Louvado seja. Glória a Deus, aleluia. Deus deu Receba. casa. Interessante. Recebo. E louvado seja o nome do Senhor. Quando você está se preparando para casar, né, falta um montão de coisa. E eu ali falando que o Senhor deu, né, a casa, né, o principal. Eu precisava que era a casa, mas eu não tenho o principal que é a cama. Eu não tenho o principal que é a geladeira. Aleluia. De geladeira, precisa de fogão, Senhor. Como é que vai ser isso? E Deus, meu filho, fica tranquilo que eu vou enviar. Eita! Comecei a enviar. Glória a Deus, aleluia, Eu Jesus. estou mandando entrar nesse mistério. Eu sei que deve ser mal que está precisando. Amém, Jesus. Glória a Deus. E aí Deus enviou geladeira, Deus enviou cama, pastor Bruno, Deus enviou, né, televisão de 29. Amém. Né? Eu não pensaria que um dia na minha casa iria entrar uma televisão de 29. Amém, né? Jesus. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Jesus. Aleluia, Obrigada. louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Deus. Na voz do profeta, a hora que determina. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Deus. Santificado seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Jesus. Sendo abençoado, nós vamos dar entrada no casamento primeiro em Bangu. Chega lá em Bangu, né, louvado seja o nome do seu cartório. Nenhum deles queria, né, ficar com a nossa certidão, né, tudo estava dando ao contrário, tudo estava dando errado. E Deus usando o profeta, falando que Deus se abençoar e que a porta ia abrir. Eu falei, não, Deus, tem uma coisa errada, como é que a porta vai abrir? Se todo cartório que a gente vai, tudo está errado. E Deus, meu filho, sossega o coração, fica calmo, porque a gente não tem um alvo, aleluia, Deus de vida de vocês.